she do it so quickly? How does she do it so fast? While weeding her garden, in 5 minutes flat, she's feeding the neighborhood kids. How does she do it? It's beyond me. How does she do it so quickly? Olá, é o 86 60 86 de novo. Eu sou a Sofia Aparicio. Se quer saber as últimas da moda nacional e internacional, fique por aí. O seu império é enorme, contando só no Japão com mais de 200 postos de venda, e conseguiu ser a única costureira japonesa inscrita na prestigiante Chambre Syndicale Parisiense. Falamos de Ana Emori, que esteve entre nós na Penha Longa para mostrar a sua última coleção de alta costura. Two couturiers who invited me was Mr. Givenchy and Mr. Pierre Cardin.私は日本でスタートしました。それでいろいろと、やってきて、最初はニューヨークでもって10年近く仕事しましたけれども、やはりパリというのはとてもクリエイティブなものがとてもなんか重要視される街だし、それにとてもいろんな意味で伝統があるので、私にとってとても仕事がやりやすいところです。長い歴史があります。やはりそれは西洋と違った東洋の特別のやっぱり文化とかそういう歴史ですね。そういった中で日本の着物というのはなんて巻いてたくさん紐で結んで着るようなそういうものですけれども、日本人の感性というのはとても季節に対して敏感で、そういったものが残ってるわけですね。だからそれが西洋とあまりにも違うために。それを西洋の長い伝統の中で着られてきた衣服の中にそれを反映させるということはとてもフレッシュだったし、とても意味のあることだと思います。で今私が一番感じていることは世界中で女が女性がとっても変わり始めているということですね。どんなふうに変わっているかというと、今まではことにパリのオートクチュールなどではとても高い服なわけですね。それをお金払うのはみんな男でしたね。っていうのは女の自分が地位が上がっていくと、その奥さんというのはそういうものを着ることによってその自分の地位が見せられるという感じだったわけですけれども、だからつまり男の目から見たその美しい女という感じだったと思うんですけれども、私はもう女のデザイナーで、そういった長いキャリアの中で女たちが変わっていくということがとてもはっきりと見えてくる感じが。
Não tem criador fixo, nem tendências únicas e precisas. No entanto, é a fonte onde muitos designers vão beber inspiração para as suas criações. É a moda de rua. Esse espaço onde se testam propostas e se sugerem tantas outras. Fomos ver como estamos de moda nas ruas. Rima radical, mas eu digo a verdade. Pego na moda e eu agito uma cidade. Porque somos pobres, uma irmandade. Racismo joga gelo com toda a sua maldade. Estilo africano, eu sou moçambicano. Mama, dá-me estilo africano. Estilo africano, eu sou moçambicano. Mama, dá-me estilo africano. Invisible. Mais ou menos atentos aos conselhos ou à ditadura dos líderes de moda sobre o que vestir e quando, a verdade é que são as pessoas na rua, no dia a dia, que acabam por decidir o que é moda ou não. É desta relação entre os estilistas e os consumidores que nascem as modas, no sentido exato do termo. É aí que criadores como Gaultier ou Catherine Hamnett vão procurar inspiração. E é aí também que se testam as novas ideias propostas pelos designers. Costumo comprar a minha roupa toda em segunda mão. De preferência compro os No Home. Zara, na Benetton, na NAF, na Feira da Ladra. Em muitos sítios. Aonde? Na Indonésia. Geralmente costumo ir às feiras nacionais. Em vários sítios, nunca no mesmo sítio. Depende, nos sítios onde vejo coisas que gosto. Onde calha, olha, consoante as possibilidades monetárias. Gosto muito do Filipe Faísca. Em vários sítios, em várias lojas. Bazar Paraíso, Eldorado, Tenente, Feira da Ladra, tudo um pouco. Não tens uma peça indispensável que tens? Gorros. Jeans. São sapatos. Indispensável é praticamente tudo, não é? Minha peça de roupa favorita é anterior. Os casacos. Calções. Gosto do blazer e da gravata. Por aí, meia de liga. É mais sportswear, como eu estou hoje, olha, assim como estão assim meio... Mutatis mutandis, cuecas. Neste momento são duas, o meu gesso e o preservativo. A moda de rua é para os estilistas a montra dos gostos e das necessidades do momento, indicando-lhes novas ideias que cada um desenvolverá ao seu estilo. Não tenho estilo. Como é que definiria o seu estilo? Não tenho. Tank Baby Doll. Um estilo do bem-estar, de sentir-me confortável, só mais nada. Hardcore. Rap. Meu estilo clássico renovado. Neodepressivo de vanguarda. Não tenho uma linha obrigatória. Como é que é? Não é desportivo, acho que é street. É fusion, como a minha música. Como é que eu defino? É um estilo afro. Um dos locais onde exatamente se nota a influência da moda de rua é nas lojas de pronto a vestir. São elas que sofrem ou ganham com as últimas vontades do público. E é para ele que, em alguns casos, resolvem juntar-se e mostrar o que propõem para esta estação. É o caso, como vamos ver já de seguida, das lojas do Cascais Shopping.
Mas sempre à frente das modas usadas na rua estão obrigatoriamente as sugestões dos criadores de moda. Ideias que só mais tarde serão adaptadas pela máquina do pronto a vestir e massificadas pelo grande público. Hoje, o nosso clipe mostra-lhe as sugestões de Abondeza Matos Ribeiro e de Manuela Gonçalves para este inverno. Ora veja. To pretend no one can find the fallacies of morning rose, forbidden fruit, hidden eyes, courtesies that I despise anyway. Take a ride, take a shot now. 'Cause nobody loves me. It's true. Not like you do. Covered by the blind belief and fantasies of sinful screens, bear the facts, assume to die, and the vows, no need to lie and try. Take a ride, take a shot now. 'Cause nobody loves me. It's true. Not like you do. Am I what am I? 'Cause all I have left is my memories of yesterday. Oh, so on time. 'Cause nobody loves me. It's true. Not like you do. É elegante, discreta, prefere as cores suaves, os blazers e as peças de corte simples e estruturado. Maria João Seixas, a nossa convidada para o shopping desta semana, não nos mostrou o seu guarda-roupa, mas revelou-nos esse seu olhar tão atento sobre as pessoas, as roupas e a cidade. Recebeu-nos no Palácio da Fronteira com o Marquês Dom Fernando e a Marquesa Dona Mafalda e levou-nos às compras e a uma conversa íntima com Manela Gonçalves na Loja Branca.
A ideia de vir a esta casa, que é de facto suntuosa e excessiva, desmesurada, de beleza, era no fundo para contrastar, se vocês quiserem, com o meu modo de vestir, que é, eu insisto, podem já começar-se a rir, mas eu insisto, que é austero, no sentido que há uma definição de linhas que eu sigo sempre e que há uma espécie de monocromia entre os pretos, os marfins, os cinzentos, os castanhos, que é de facto o meu guarda-roupa é só nestes tons e só tenho taias, só tenho calças ou saias e blazers. Gosto muito da linha indiana, dos casacos indianos e dos chineses. Eu gosto muito, quer no teatro, quer na ópera e no cinema, de prestar muita atenção aos cenários, obviamente, à encenação, com certeza, em primeiro lugar, e aos figurinos. Eu acho que os figurinos fazem parte, são um vocabulário, uma gramática desse vocabulário essencial para definir um personagem. E nessa medida, aqui estou eu, e olhem, na folga, obrigada, rosas deste jardim. São rosas, senhores. Eu sempre cuidei mais, se quiserem saber, sempre cuidei mais do corpo do que da cara. Quer dizer, do corpo no seu conjunto do que da cara. Achei sempre e acho que o corpo é um suporte extraordinário para os nossos estados de alma e que deve ser bem tratado, bem mimado, de maneira que as massagens, o desporto, desde a esgrima, à equitação, à natação, ao ténis, à marcha, sempre fui muito cuidadosa. À cara, como achei que não podia fazer muito mais do que aquela que tenho, achei por bem não me preocupar com ela. Não era preciso. Meu querido, era. Talvez fosse. Uma das coisas que eu gosto muito da sua roupa e da maneira como a trata é que, por exemplo, eu tenho isto. Isto é suposto ser vestido assim, não é? Isso era o seu critério. Mas há um lado lúdico nas suas peças. Por exemplo, eu já vesti isto assim. E assim. E acho que essa liberdade de nos convidar a nós que vestimos, suas clientes, a roupa que desenha é uma das coisas que eu mais gosto. Então, por exemplo, eu estou a ver as coisas novas da coleção de inverno deste ano. E há uns azuis muito fortes. Que eu acho que o ano passado havia mais grenaz e mais... brique, talvez, com um tom mais forte. Talvez hajam duas cores assim mais fortes, mas não assim tão, quer dizer, talvez tão fortes como aquilo que a moda que se usa este ano, sei lá, porque eu também não sou muito para cores fortes. Dá-me a ideia que sou um pouco estimulante para um criador, porque eu quero sempre as mesmas coisas, as mesmas linhas, o mesmo desenho. Se eu pudesse ter 10 blazers iguais... Acho que a Maria João gosto de... Portanto, é clássica, eu gosto muito de preto, de cores neutras, preto, branco, etc. Pronto, de cores assim, extremamente não marcantes, portanto, não... E gosto das coisas estruturadas, portanto, sem ser... Gosto muito de blazers, portanto, tudo que seja a partir do blazer, os vestidos aqui têm que ser coisas estruturadas e não muito... É uma pessoa muito clássica, sem ser completamente... Sem fantasia? Que horror, sem fantasia? Não, com alguma fantasia. E agora fico com mais coleções para este inverno que duas casas de moda internacionais lhe propõem, Sport Max e Hermès.
E foi mais um 86, 60, 86. Para a semana, não perca as coleções de Olga Rego e Annabella Baldac, a beleza estonteante de Christy Turlington, o olhar de Steven Meisel e outras imagens que não irá esquecer. Entretanto, não se esqueça do nosso passatempo modelo fotográfico que organizamos juntamente com a revista Elle. Para participar, já sabe, terá de ter mais de 1,65 m de altura, entre 15 e 22 anos de idade e muita fotogenia. Depois terá de enviar o cupom publicado na revista Elle para a seguinte morada: Revista Elle, Rua Filipe Folk, número 40, 3º, 1000, Lisboa. Até domingo. How does she do it so quickly? How does she do it so fast? While weeding her garden, In 5 minutes flat. she's feeding the neighborhood kids. How does she do it? It's beyond me. How does she do